Boa noite, a paz do Senhor, irmãos. Muito bom estar com vocês nesse final de semana de feriado. A gente estava precisando ficar em casa para descansar um pouco, né? Não, ficou em casa demais, né? No Salmo 121, 1 e 2 diz assim: Elevo meus olhos para o monte, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. O nosso Deus, Ele é eterno, e Ele nos oferece um socorro eterno, um abrigo eterno. A nossa passagem pela terra é curta, é efêmera, mas nessa passagem que temos pela terra, temos a oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre o nosso Pai eterno, sobre a vontade de Deus para as nossas vidas. E quando cá estamos na igreja, louvando, orando, quando estamos em comunhão com os irmãos, a gente vai renovando as nossas forças e a gente vai cada vez mais renovando as nossas mentes e cada vez mais perto do Pai Todo-Poderoso a gente está. Então vamos orar, vamos oferecer a Deus esta reunião. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Pai, porque passamos por momentos tão difíceis, Senhor, mas sabemos que o Senhor está olhando por nós, nos ensinando, nos exortando, e o Senhor está cuidando, e o Senhor está olhando por nós. O Senhor está com a sua mão estendida para que nós fiquemos cada vez mais perto do Teu altar. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, os meus pecados, que são tantos, e que este culto, Senhor, possa chegar diante do Teu trono como um cheiro agradável. Abençoa, Senhor, cada voluntário nesta reunião. Abençoa, Senhor, cada irmão aqui presente, cada família aqui representada, e que a Sua palavra encontre solo fértil em nossos corações. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Boa noite, a paz do Senhor, que alegria receber os irmãos aqui. Convido vocês que fiquem em pé para juntos louvarmos a esse Deus que é tão maravilhoso, tão poderoso. Deus supremo és. A Ele pertence toda a honra, toda a glória, todo o domínio e todo o poder. Não há outro além dEle, e é Ele quem cuida de nós dia e noite. Até mesmo quando estamos adormecidos, o Senhor está lá, cuidando de nós. Então a Ele vamos dar o nosso melhor louvor, amém? Soberano.
louvores a Ele. Esse louvor é um louvor antigo, mas toda vez que cantamos ele, há uma alegria no coração, porque nós temos a certeza que aquele que nos criou, aquele que nos acompanhou desde o ventre de nossas mães, Ele nos guarda, Ele tem a salvação para cada um de nós, e nós temos que confiar em todo o tempo que o nosso Deus é aquele que tem o melhor para cada um de nós. Então vamos cantar a Ele com alegria. Os avisos vão ser colocados aqui, Eli. Obrigada, meninos. Nas segundas-feiras, nós temos o grupo Novidade de Vida, que são formados por profissionais da área da saúde,
psiquiatras, psicólogos, fisioterapeutas estão atendendo gratuitamente na IBB Mogi, nas 15 horas. Então, toda segunda, mesmo que não seja você que esteja precisando de um atendimento desse, pode estar levando alguém que precise, tá? Então, serão bem-vindos lá em Mogi. Novidade de Vidas, 19h30 na IBB Ponte Grande, é um trabalho para os homens, tá? Tem sido bênção também na vida dos nossos irmãos. Toda terça nós temos o grupo Maranata de Oração. Embora aí estejamos nessa pandemia, que não pudemos nos reunir pessoalmente, mas o grupo está forte, está unido online. Então participe você também pela plataforma Zoom, tá? Toda terça às 20 horas. Pedidos de orações, testemunhos, tudo está acontecendo ali para a honra e glória do nosso Senhor. E eu tenho certeza que muitos testemunhos têm alegrado o coração do nosso Pai. E que nós também possamos orar uns pelos outros, que é para isso que o nosso Senhor nos chamou. Quartas-feiras, quarta completa, nós temos cultos em Suzano e em Mogi das Cruzes, às 20 horas, presencial e online também. Então, se os irmãos não puderem estar aqui conosco na quarta às 20 horas, pode também acessar as nossas plataformas digitais e acompanhar o nosso culto às 20 horas nas quartas. Quinta-feira, curso da Faculdade Teológica Becar. Para todos aqueles que amam a palavra do Senhor e querem conhecer cada vez mais, se aprofundar, com certeza vai ser um investimento maravilhoso na sua vida. Então acesse nossas plataformas, dê uma olhadinha lá na Faculdade Teológica Becar, tem qual curso está sendo ministrado, quem é o pastor desse curso que está sendo atualmente ministrado. Com certeza será bênção na vida de todos. E no sábado aí tem novidade de vida às 16 horas, que será um momento especial, né? Eu ainda não tenho assim os detalhes, mas já pode agendar também que na quarta, dia 16, vai ter um evento lá na IBB Mogi. Tem 2 eventos que não estão ali ainda, que nós passaremos informações logo mais para vocês. Haverá no dia 14 de novembro o almoço de ação de graças, um culto especial ao Senhor. E aí terá ali para fazer inscrições direitinho, porque o número vai ser um número limitado de pessoas, né? Para que tenham lá as mesas e cadeiras direitinho. Com certeza vai ser bênção para a vida de todos. Tem mais alguma coisinha? Os cultos nos domingos, né? Que permanecem de manhã em Mogi das Cruzes às 10 horas, às 18 também tem. Na IBB em São José dos Campos tem de manhã às 10 horas e aqui em Suzano às 18 horas também, tá bom? Então convide os seus amigos, os seus familiares para que estejam conosco adorando o nosso Deus. Obrigada. Graça e paz, boa tarde. É uma alegria muito imensa, um agradecimento muito grande ao nosso Deus por estarmos aqui nessa oportunidade, podendo servir ao nosso Deus, ao nosso Pai. E eu quero agradecer ao diácono Alex e ao presbítero Joelmo, que me deram essa oportunidade. Muito obrigada pela confiança e eu fiquei muito feliz de poder estar aqui. E vocês não imaginam o quanto o Senhor usou a vida de vocês. Eu já vou falar já. Mas antes de eu passar para esse testemunho, eu queria saber se tem alguém nos visitando. Aqui, na minha esquerda, tem a minha amiga Adelaide, uma grande amiga do coração, amiga de muitos anos, e que está conosco nas alegrias e nas tristezas, uma amiga mesmo, de verdade. E eu fiquei muito feliz de você estar aqui, Adelaide, muito feliz, viu? Deus abençoe sua vida. Adelaide sempre pronta a nos ajudar, a estar conosco. Mais alguém nos visita? Então, só Adelaide, você saiba que você é a pessoa mais importante depois de Jesus, neste culto. E essa casa de oração, esse templo, está aberto para você. Aqui, você se sinta à vontade. Essa igreja, eu digo que é uma igreja coração, porque é uma igreja de gente muito carinhosa, gente muito prestativa. Então, Adelaide, você aqui é a sua casa. Qualquer coisa que você precisar,
precisar, nós estamos aqui para servir e para te ajudar no que for necessário. Conte sempre conosco. Esperamos vê-la mais vezes também, viu? Muito obrigada por ter vindo, Adelaide. Muito obrigada. Então agora, nós vamos passar para o momento de gratidão. Ah, sim. Não saia sem receber o presentinho da igreja, tá bom? Você pega com a Rose ou com a Socorro, elas vão te dar um presentinho, tá bom? Tá bom? E então, rapidamente, vou falar para o Joelmo, para o Alex, que Deus é um Deus maravilhoso e que usa muitas pessoas. E nada que vem de Deus, eu vejo assim como uma coincidência. Para Deus não existem coincidências. Deus, as coisas que acontecem no mundo espiritual, quando vem de Deus, elas são deucidência. Porque não é coincidência, ele que é assim. E hoje você e Alex foram usados de uma maneira espetacular, porque eu vou falar agora, que é um momento de gratidão, um momento de nós ajudarmos na obra do Senhor. Eu não falo nem em ajudar esta igreja, mas ajudar na obra, porque toda vez que nós contribuímos com uma igreja, dando oferta ou dizimando, nós estamos agradecendo, nós estamos mostrando a Deus a nossa gratidão e ajudando na obra do Senhor. Então, o Alex, vocês todos sabem que nós passamos momentos muito tristes com meu sobrinho, né? Quem está no Clamor, que é o grupo de oração, sabe? E que sufoco nós passamos com o filho do meu irmão mais novo, o Marcelo. O Marcelo teve um problema muito sério no intestino. Começou em janeiro, eu não vou entrar em detalhes porque é só uma oferta, então começou em janeiro, mas os médicos não conseguiam saber como eles iam operar o Marcelo, eles não conseguiam saber como eles iam fazer isso, porque ele tinha um tumor no intestino, e esse tumor estava atrás da parede do intestino e grudado. Então, desde janeiro até a semana passada, esse menino lutou procurando médico, porque eles queriam, naturalmente, os primeiros médicos que apareceram, eles queriam cortar o intestino dele. E fazendo isso, ele ia ter que usar aquela bolsa de colostomia, né? Que ele não queria, ele tem 40 anos, muito jovem. Então, ele foi lutando, procura um médico, faz um exame, procura outro, faz outro exame, até que ele conseguiu o médico que o operou na semana passada. E por um milagre, que veio através das orações do povo de Deus, o médico conseguiu retirar todo o tumor, não precisou fazer a cirurgia tradicional, ele tirou por, como é que chama? Laparoscopia. Não precisou cortar o menino, então ele não precisou usar a bolsa, certo? Ele conseguiu tirar, isso foi um milagre da oração. E aí entra Alex e Joelmo, que o Alex me ligou e falou: professor, eu queria muito que a senhora, se a senhora pudesse e tal, pedir as ofertas. Eu falei: claro, peço sim, com o maior prazer. Desliguei o telefone, ligou o meu sobrinho. E aí vem a gratidão e a providência de Deus, Deus está dando esse testemunho aqui. Ele falou para mim: tia, eu fui até a Igreja Batista, ele mora em Belo Horizonte. Eu fui até a Igreja Batista Central, eu, meu pai e minha mãe. E eu fui até lá agradecer a Deus pela minha vida, pela minha saúde e por todos que oraram por mim. Glória a Deus mesmo. Ele, quando morava aqui em Suzano, eles se batizaram na igreja da pastora Selma. Meu irmão compôs uns 17 louvores e eles eram muito presentes na igreja. Mudaram para Belo Horizonte e aí eles nunca mais foram em igreja nenhuma. Então, eu vi nisso a mão do Senhor. E que ele perceba, eu falei para ele: Marcelo, sem Jesus, sem igreja não dá. Porque quando está tudo bem, mas quando a coisa aperta, aí você tem que correr para os irmãos e para a oração. Então, gratidão. Foi o que eu escrevi para ele: você foi grato. E ainda eu falei para ele daquela passagem dos leprosos, não é? Que está em Lucas 17, depois vocês leiam do 11 ao 19, que diz que
todos foram curados, só um voltou para agradecer. Então eu falei, sabe, Marcelo, foi um ato que o Senhor se agradou muito, porque você foi agradecer. Você foi até a casa do rei agradecer a sua cura. Então, agora é a hora de nós agradecermos também. E na igreja nós temos 3 envelopes. O verdinho é do projeto Fazendo Diferença. São 90 crianças que a igreja mantém diariamente com brincadeiras, lanchinho, ensinamentos e a palavra de Deus. Então, quem ofertar aqui estará ofertando para o projeto. Esse azul é de oferta. Quem quiser ofertar, sinta-se à vontade. O vermelho é dos dizimistas. Então, por favor, não se sintam constrangidos. É uma prática nossa, então, não se sintam constrangidos. Quem não é da igreja, quem não puder, na nossa igreja não tem esse problema. O Senhor sempre nos supriu daquilo que precisamos. Então, estão aqui os 3 envelopes. Eu vou fazer uma oração. E, enquanto isso, eu peço que as meninas entreguem. Para quem quiser ofertar ou dizimar, levanta a mão. Então, tem na sacolinha, né? Na sacolinha ao lado da cadeira tem os envelopes. É só pegar, colocar o que vocês desejarem e trazer aqui no gasofilácio. Amém? Então, enquanto isso, eu vou orar agradecendo a Deus por tudo de bom que Ele nos dá. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta tarde. Nós te agradecemos pela noite que já está começando. Te agradecemos por podermos estar aqui na tua presença. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada, porque o Senhor é fiel. E eu te peço, meu Pai, que aqueles irmãos que não puderem ofertar ainda, porque estão com dificuldades financeiras, que o Senhor providencie uma porta que se abra para que eles possam, no futuro, ofertar na tua casa, na tua obra. E aqueles, meu Deus, que estão em situação, ainda não entenderam a grandiosidade deste momento, que o Senhor entre nos corações e que o teu Santo Espírito fale a eles como é bom a gente poder ofertar na tua casa. Eu te agradeço por cada vida que está aqui, eu te agradeço por cada irmão, eu te agradeço por esta igreja que se abre para nos receber. E eu te peço, Senhor, sê conosco, fica conosco. Muito obrigada pelas bênçãos que o Senhor nos dá. Muito obrigada porque estamos na tua casa te servindo. É em nome de Jesus que oramos agradecendo. Amém e amém. Os irmãos podem trazer as ofertas. Eu acredito que a equipe de louvor venha tocar. E eu agradeço mais uma vez a vocês. Obrigada, viu? Amém, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Está todo mundo de máscara, mas eu estou vendo todo mundo bem, né? Mas Jesus é bom, né? Mas Jesus é bom, irmãos. Quando eu vejo aqui a irmã Marilena dando testemunho, olha, irmãos, uma doença tão grave como essa que as pessoas padecem, mas Jesus vai lá com o seu ato milagroso e tira, usa pessoas. Porque é assim, irmãos, quando o homem não consegue fazer nada, Jesus também é o médico dos médicos, ele vai lá e resolve. E quando ele não quer curar também, toda a honra e toda a glória é do Senhor. Amém? Porque é assim que nós cremos. No núcleo de quarta-feira, não sei porque eu lembrei de uma coisa que eu não me lembrava há muito tempo atrás. Eu preciso contar para os irmãos.
Eu fui numa igreja, não é igreja como a nossa, é igreja católica, muito tempo atrás. Eu tinha acho que uns 15 anos, 15 para 16 anos. E era uma igreja bonita de Poá, e naquele dia era o dia da ceia. E eu achei tão bonito a igreja cheia, sabe? O padre bem arrumado, eu fui tocado aquela noite. Eu era um jovem, eu ouvi a palavra de Deus ali, foi tão bem ministrada, e eu vi os irmãos ali tomando, fazendo parte da ceia. E aí, eu, bem inocente, pastor Wagner, fui pegar a ceia, fui pegar a Eucaristia que fala, eu fui pegar, aí me foi negado, tiraram de mim. Eu fiquei constrangido, falei, ué, mas por que eu não posso? E tudo bem, passou, terminou o culto, e eu fui perguntar para minha mãe. Falei, mãe, olha, aconteceu isso, isso e isso. Aí minha mãe falou assim, porque você não fez o catecismo, porque você não... Em resumo, você é pecadora, ela falou para mim. E eu fiquei constrangido, sabe? Falei, poxa vida, então quer dizer que eu sou a ovelha desgarrada? Irmãos, aqui essa noite, se você não entender nada dessa cerimônia aqui que nós vamos fazer agora, brevemente, Jesus morreu por mim, morreu por você e morreu para a geração futura, na cruz do Calvário. O sangue dele puro escorreu no madeiro da cruz. Esse suco de uva aqui, tão simplesinho aqui hoje, é um simbolismo do sangue de Jesus. O sangue de Jesus que limpa você, que tira o pecado da sua alma, que ninguém podia tirar, mas Jesus tira. O sangue de Jesus tira. O corpo dele machucado, se você não teve oportunidade de ver o filme do Mel Gibson, aquilo é aproximadamente o que aconteceu realmente com nosso Senhor Jesus. Ele sofreu o castigo por mim e por você. Não me explicaram isso aquele dia, não me explicaram aquele dia para mim, só me negaram a ceia. Eu não quero negar a ceia para você essa noite, mas se você quiser participar da ceia do Senhor, você que não é batizado, que não conhece o nome de Jesus, eu quero dizer para você que Jesus salva, Jesus cura e Jesus liberta. Jesus é esse Jesus que entra dentro do hospital e cura aquele que está desenganado. Jesus é aquele que tira a pessoa das drogas, do alcoolismo, da vida da prostituição, do vício, ao qual eu era um garoto perdido no mundo, sem nada, um vazio no peito que não dava, mas um dia eu conheci Jesus. Pouco tempo atrás eu fui conhecer Jesus na Praça da Bíblia, em Poá, num culto do Herdeiros, e eu escutei a pregação ali, meio de camarotinho ali, e fizeram um apelo, e eu aceitei Jesus. Amém, irmãos? Se você está feliz com Jesus hoje, e quer participar da ceia, você já pode pegar o seu elemento. Se não pegou ainda, as irmãs levam até você. E eu lembrei disso. Eu lembrei de como aquilo me impactou. E eu falei assim, então quer dizer que eu sou pecador? Eu quero saber quem é Jesus. Eu quero saber quem é esse homem. E aí, a partir dali, eu tinha de 15 para 16 anos. Com 17 anos e meio, eu conheci Jesus na Praça da Bíblia, em Poá. Através do irmão, pregou, falou de Jesus, e eu aceitou o sacrifício. E eu vou fazer 44 anos agora, semana que vem. Presente sempre bem-vindo, viu, irmãos? Sempre bem-vindos. O pastor Leandro fala que orações é bem-vindas, mas os presentes também, viu? Então, eu conheci Jesus, eu vou fazer 44 anos, e Ele mudou a minha vida, mudou a minha história, e Ele pode mudar a tua história, jovem, porque eu era um jovem perdido, nesse mundo. Você acha que hoje o mundo está perdido? Na minha época era pior ou igual, irmãos, mas Jesus teve misericórdia de mim, e teve misericórdia de você. E eu não estou dizendo que esses banquinhos vazios aqui, não vou julgar os irmãos que não estão aqui essa noite, porque é feriado prolongado, e claro, todo mundo tem o direito de descansar, mas irmãos, tem muita gente que precisa ouvir o que Jesus fez, amém? E nós estamos aqui essa noite para trazer a nossa memória, veja só, que Jesus colocou isso para que nós lembrássemos dele, na noite que foi traído, essa ceia que Jesus fez, na noite que foi traído. Vamos passar para a leitura, a palavra do apóstolo Paulo dizendo assim: pois eu recebi do Senhor o que também
entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Em algumas traduções fala em favor de muitos. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de haver ceado, tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isto em memória de mim. Façam isto sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo do Senhor. Examine-se a cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua condenação. Vocês entenderam agora por que eu fui barrado aquele dia, irmãos? Porque eu não conhecia, não tinha discernimento. Hoje eu tenho discernimento, eu sei quem é Jesus. Eu conheço Ele. Eu sei quem Ele é. E você também sabe. Ele morreu por você. Ele morreu por mim. Ele tem nos dado muitos livramentos. E um dia, a palavra dele, segundo Mateus, segundo o Evangelho de Mateus, de Marcos e Lucas, Jesus narrando sobre a ceia, ele fala: eu não vou comer do pão mais, e eu não vou beber do fruto da videira, até aquele dia. Uma promessa que o Senhor nos fez, para você ver como Jesus leva a sério. Então nós estamos aqui essa noite, para quê, irmãos? Para lembrar do que Jesus fez por nós, amém? Vamos todos. Tem que abrir o copinho aqui, irmão. Isso aqui não é bem um pão, é bem uma bolachinha específica, viu, irmão? Mas é para lembrar. Comemos todos, em memória do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. De igual modo, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, irmão. Qual que é a nova aliança? Porque a velha é aquela que ele tinha feito com os nossos pais. Com os nossos pais, eu digo para o nosso pai Abraão, que nós somos filhos dele pela fé. Então aquela aliança que o Senhor fez com o pai Abraão, ela não foi invalidada, ela foi renovada pelo sangue de Cristo, o seu descendente. Tomemos todos em memória de Cristo. Ah, Senhor, eu te agradeço, Senhor. Graças a Deus. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Senhor, eu te agradeço por essa noite, Pai. Eu te agradeço, meu Deus, porque um dia eu era um jovem perdido, um jovem, Senhor, vazio, cheio de perguntas, Pai, cheio de interrogações na minha cabeça, porque eu não entendia o mundo, Senhor. Mas quando eu te conheci, Senhor, eu entendi que o meu mundo tem sentido, que eu sei de onde eu vim e eu sei para onde vou. Ah, Senhor, nós essa noite lembramos do sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz. Lembramos de tudo aquilo que aconteceu naquele dia, aquela noite sombria, Pai. E quando o Senhor estava no Mardeiro, o Senhor lembrou de mim, o Senhor lembrou de nós aqui, Senhor, aqui na cidade de Suzano. Lembrou de nós, pequenininhos, que muitas pessoas não dão nada, Pai, mas o Senhor nos valoriza. Ninguém vem ao Pai senão é por Ti, Senhor. Então, Senhor, nós te rendemos graças, reverências e respeito ao Teu nome, Senhor. E pedimos: Jesus, fica conosco, Pai. Jesus, fica com as famílias enlutadas, Senhor. Jesus, fica com as famílias que estão padecendo de doença. Ah, Senhor, não sabemos, doenças feitas por mão de homens, eu não sei. Mas eu sei que o Senhor liberta, que o Senhor cura, que o Senhor entra onde o médico não entra, onde ninguém entra, o Senhor entra. Ah, Senhor, cura, Pai. Liberta essa pessoa desse mal que tem alojado na mente dela, desse mal que tem feito ela ficar para baixo, essa pessoa ficar iracunda, Pai. Repreende esse mal, Senhor Deus.
Eu te peço, liberta essa pessoa, pelo poder que há no teu nome, Senhor. Eu te peço, Pai. E eu te agradeço por cada pessoa que estão aqui, Pai. Cada um que está aqui, Pai. Te agradeço pela família da irmã Marilena. Pela cura do sobrinho, Pai. Quero colocar todos dessa família nas tuas mãos. E pedir, meu Deus, unge com o teu poder. Não permita mais que nenhum fique doente. Nenhum, Pai. Que todos sirvam ao Senhor de coração. Em nome de Jesus, Pai. E nós te agradecemos aqui, Pai. E te louvamos, Senhor. E te bendizemos e te pedimos, fique conosco. Fale conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Depois de haver ceado, eles foram para o Monte da Oliveira, eles cantaram o hino. Vamos cantar? Vida e salvação.
crianças. Senhor, nós te agradecemos pela vida de cada uma dessas crianças, Pai. Que o Senhor dê sabedoria a elas e discernimento, que elas estejam sempre, Pai, debaixo das tuas potentes mãos, sendo guiadas pelo teu Santo Espírito em todo momento. Que sejam obedientes a Ti, a Tua palavra e aos pais, Senhor. Abençoe também cada professor e as suas famílias, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem esse louvor e espírito de oração. Aproveite agora e leve o seu pensamento até Deus e coloque diante dele tudo aquilo que você tem necessidade, que você sonha, e preste atenção nessa letra que ela foi feita para você. Vamos lá então, vamos ouvir o que a música diz. Ela se chama Tá Chorando por quê? Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: eis que vou te levantar, e onde colocar a mão eu vou te abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: eis que vou te levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Amém. Eu quero cumprimentar os irmãos com a graça
e com a paz do Senhor Jesus. Gratos a Ele por essa noite, iniciarmos a nossa semana na presença do Senhor. Isso é um privilégio. Quantos gostariam de estar aqui, mas estão num leito de hospital, ou num leito de enfermidade, ou impedido por qualquer que seja o problema, até às vezes sem vontade de vir à casa do Senhor. Esse é o maior impedimento, não ter vontade de vir à casa do Senhor. Mas nós estamos aqui, apesar da chuva, apesar do frio, apesar do feriado, apesar de tudo, nós estamos aqui. Então isso é motivo de agradecermos a Deus por tantas bênçãos recebidas durante essa semana que passou, e já clamando a Ele por essa semana que nós estamos entrando, que seja uma semana de saúde, uma semana de vida, uma semana de trabalho, uma semana de realização. Porque quantos partiram nessa pandemia, quantos moços, quantos idosos, mas nós continuamos aqui. Porque somos privilegiados? Não, porque o Senhor ainda tem um trabalho conosco. Nós ainda temos o que fazer aqui. Portanto, meu querido, ponha na tua cabeça, se você está aqui, é porque o Senhor tem alguma coisa ainda para você aqui. Ainda não chegou a sua hora. Então, faça da melhor forma possível. Faça da melhor maneira possível. Qualquer trabalho que vier à sua mão. Eu li uma poetisa chilena, Gabriela Mistral. Ela disse: a minha função é dar banho numa criança e pentear o seu cabelo. Mas eu faço isso com tanto amor, com tanto carinho, como se fosse a coisa mais importante da minha vida. Que nós possamos ser como essa moça. Tinha uma função tão simples, que era banhar uma criança e pentear o cabelo dela. Mas ela fazia com todo o amor. Que o Senhor nos abençoe. Nós estamos, meus queridos, nesse mês de outubro, nós encerramos o estudo dos profetas menores. E esse mês de outubro é um mês muito importante para nós, porque é o mês que nós comemoramos a reforma protestante, a origem da nossa igreja, a nossa origem, né? Nós, no dia 31 de dezembro de 1517, fazia só 17 anos que o Brasil havia sido descoberto, mas a Europa, a coisa já era efervescente. Na Europa a vida já estava com todo o seu vigor, né? Aqui faziam 17 anos só, estava tudo abandonado, ainda estava abandonado, né? Mas na Europa as coisas estavam acontecendo. E no dia 31/10 de 1517, nós tivemos início na Reforma Protestante. É uma história maravilhosa, é uma história gostosa de ler e de conhecer, né? Nós percebemos que essa reforma se fez necessária por problemas imensos que estavam acontecendo na igreja, no centro da igreja, e para ser mais explícito, no centro da Igreja Católica Romana, que é de onde nós nos originamos. Nós viemos dos católicos romanos, né? A nossa igreja vem de lá. Então, ao longo do tempo, a Igreja Católica foi se distanciando dos ensinamentos bíblicos. Ela foi aos poucos se distanciando. Os reformadores viram então a necessidade de voltar à centralidade da Bíblia, de voltar a fazer o que a Bíblia mandava, porque aos poucos ela foi se distanciando. Isso não acontece só com a Igreja Católica, não aconteceu só com ela, acontece até conosco. As pessoas deixam de vir à igreja, ela fala: eu vou lá, olha, ele vai pregar sobre o Salmo 23. Eu já escutei 500 pregações do Salmo 23. Ele vai pregar sobre os profetas menores. Eu já ouvi toda a pregação dos profetas menores. Acho que não tem tanta necessidade de estar indo à igreja. É aí que nós nos enganamos, é aí que nós nos iludimos, é aí que o diabo entra com a sua obra. Nós começamos a nos distanciar das coisas de Deus. As coisas começam a ficar natural. Fulano tem amante. Mas isso é natural, quem que não tem? Hoje em dia todo mundo tem, o pessoal nem repara mais. Já está até quase que oficializado.
né? E fulano, aquele político rouba tanto, mas qual político que não rouba? Todos roubam, então não tem que condenar ele não. Então as coisas, meus queridos, vão ficando normal, nós voltamos a ser homem natural, tudo pode, tudo é normal, tudo, e não é assim. A palavra diz que não é assim. Nós temos que ser diferenciados se quisermos entrar no reino do céu, porque o reino do céu não é o reino da terra, lá não entra nada que contamine. E todo domingo, quando a gente vem aqui, nós aprendemos, nem que for uma frase só, que fique gravada, que nós possamos refletir nela, é aprendizado para a nossa vida espiritual e para a nossa vida material também. Mas voltando ao nosso tema, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de 2 Timóteo 3,16. É esse o tema nosso hoje, 2 Timóteo 3,16. Nós vamos falar sobre isso que está escrito aqui. 2 Timóteo 3,16. Eu passo então a leitura. Aqui diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então eu vou só frisar que assim, toda a Escritura é inspirada por Deus, toda a Escritura. Quando ele fala em Escritura, são essas Escrituras aqui, as Escrituras sagradas. Toda ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e toda ela serve para o ensino, para a exortação, para a educação, para a repreensão, para nós nos tornarmos pessoas melhores do que nós somos, de que quando nós nascemos, e de quando nos tornamos pessoas naturais, onde tudo é normal, tudo pode, Deus é tão bom, Ele perdoa tudo, e a Bíblia diz que não é assim. Então é baseado nisso, na palavra, que nós vamos entender essa parte da história onde entrou a reforma protestante. Eu disse para vocês que ao longo do tempo, muito ao longo do tempo, a igreja foi se distanciando dos ensinamentos da Bíblia Sagrada. E eu vou ler aqui que eu encontrei, que eu achei muito interessante fazer essa leitura, desse distanciamento. Mas no que a igreja se distanciou da palavra de Deus? Aqui diz assim: no ano de 310, vocês percebam que Jesus nasceu no ano 1, né? A história começou a contar do nascimento de Jesus para frente, né? Tem antes de Cristo e depois de Cristo, né? Então, ano 1. Jesus é uma figura tão importante, não só como Deus, mas como homem. Ele marcou a história da humanidade. A humanidade parou de contar o tempo e começou a contar do nascimento dele para frente, né? No ano de 310, fazia 310 anos que Jesus havia morrido. A igreja colocou na missa a reza pelos defuntos. Não tinha essa prática, a Bíblia não fala sobre isso, mas a igreja colocou. Veja os distanciamentos que a igreja foi causando durante o longo dos anos. Em 320, ela colocou o uso de vela. Os primeiros cristãos não tinham missa de defunto, nem uso de vela. Em 375, ela colocou o culto dos santos. Não tinha culto de santo, a igreja colocou. Em 404, a instituição da missa como sacramento perpétuo de Cristo. Em 431, o culto à Virgem Maria. Não havia o culto à Virgem, mas em 341 eles colocaram o culto a Maria. Em 500, no ano de 500, teve o uso da roupa sacerdotal, aqueles trajes sacerdotais medieval que se usa, até pouco tempo usou, mas ainda usa em algumas denominações católicas, né?
Em 503, a doutrina do purgatório. Não existe na palavra, mas a igreja colocou. Em 503, a doutrina do purgatório. Em 600, Bonifácio III se declara bispo universal, o primeiro papa. Ele se declarou no ano 600. Em 606, a obrigação de beijar os pés do papa. Em 754, houve doutrina do poder temporal da igreja. Em 783, adoração de imagens e relíquias. Em 800, o uso da água benta. Em 890, culto de São José, é a protodolia. José, pai de Jesus, é considerado o maior santo da Igreja Católica. Não tem santo maior que José. A Igreja Católica instituiu José, pai de Jesus, o maior santo que existe dentro, no seio da Igreja Católica Romana. Foi instituído o culto, então, de São José. Se chama protodolia, esse culto. Em 993, houve a canonização dos santos. Eles passaram a ser santo de altar. Fazia a imagem dele e colocava no altar para ser reverenciado, cultuado, enfim, né? Isso foi em 993. Em 1003, instituição da festa dos fiéis defuntos, festa dos defuntos. Em 1004, celibato sacerdotal. Foi proibido o padre de casar, né? Não podiam mais casar. Em 1076, o dogma da infalibilidade da igreja. A igreja é infalível. Foi declarada a Igreja Católica como infalível. Em 1090, a invenção do rosário. Para quem não sabe, o rosário me parece, são 3 terços, formam um rosário, né? 5 terços. 5 terços formam um rosário. Então o rosário é aquele grande, né? Existe o terço, existe o rosário. Então 5 terços formam um rosário. Houve a invenção do rosário. Em 1184, a instituição da Santa Inquisição. Nós vamos falar numa outra oportunidade sobre o que foi a Santa Inquisição. Em 1190, a venda das indulgências, a simonia. Em 1200, o pão da comunhão, isso que nós acabamos de tomar, foi substituído pela hóstia. Eles não pararam de usar o pão que Jesus partiu e deu. Esse que nós usamos hoje é um pão. Ele é um pão asmo. Ele não tem fermento, como foi feito no tempo de Jesus. Ele partiu o pão e deu. A igreja tirou o pão e substituiu pela hóstia. Em 1215 foi criada a confissão auricular, ou seja, você ajoelhava no confessionário e contava os seus pecados para o padre, antes de tomar a comunhão, e ele perdoava os seus pecados. Isso ainda existe nos dias de hoje, até é motivo de um grave problema em Roma atualmente, porque a justiça quer que os padres revelem os problemas de pedofilia ouvidos em confessionário, e eles disseram que não pode ser revelado, enfim. Foi criada a confissão auricular de ouvido, né? Em 1220, a adoração da hóstia na missa. A hóstia, quando é levantada, eles se abaixam e adoram a hóstia como se fora o próprio corpo de Cristo, né? Adoração da hóstia. Em 1230, a proibição da Bíblia, da leitura da Bíblia. A Bíblia foi acorrentada, ela não podia ser lida, ela tinha que ser lida somente pelo padre que lia e interpretava. O povo não podia ler porque eles alegavam que não tinham cultura, que não tinham um fundamento para ler a leitura. Então foi proibido a leitura da Bíblia. Em 1245, o uso da campainha na missa. Quando é levantado a hóstia, eles tocam uma campainha, né? Foi instituído o uso dessa campainha. Em 1316, instituição da reza Ave Maria. Em 1316. Em
1415, eliminação do vinho da comunhão. Quando a Bíblia diz que Jesus partiu o pão e deu, e depois deu o vinho e falou: fazer isso em memória de mim. A Igreja Católica tirou o vinho, hoje não se toma mais o vinho, é só a hóstia. Quem toma o vinho é só o padre. Isso foi tirado no ano de 1415. No dia 31 de 10 de 1517, Lutero pregou as 95 teses como protesto a diversos pontos da doutrina da Igreja Católica Romana. Ele pregou as bulas na porta da igreja dele. Ele era um padre Lutero, né? Ele se revoltou com toda essa mudança que a igreja foi fazendo ao longo dos anos e se distanciando da Bíblia. Em 1546, ou seja, 46 anos depois que o Brasil foi descoberto, a tradição é equiparada à Bíblia. Eu vou depois falar o que é essa tradição que é equiparada à Bíblia. Em 1546 foi colocado a introdução dos livros apócrifos. A Bíblia Católica Romana, ela possui, não sei se 6 ou 7 livros a mais que a nossa Bíblia, que são considerados livros apócrifos. A nossa Bíblia não contém esse livro. O que é livro apócrifo? Apócrifo é cuja veracidade é duvidosa. Como não há relatos depois do estudo de muita oração para se formar a nossa Bíblia, eles introduziram mais esses livros apócrifos. E não há estudo da santidade e da inspiração do Espírito Santo na escrita desses livros. Por isso nós não temos esses livros na nossa Bíblia. A nossa Bíblia é idêntica à Bíblia judia. O Velho Testamento é igualzinho. Eu inclusive tenho a Bíblia judia, é a mesma Bíblia nossa. A católica não, ela possui 6 livros a mais, que são os livros apócrifos. Ela foi colocada. Em 1600, a invenção do escapulário, o uso dos bentinhos. Vocês, não sei se vocês conhecem, é uma medalhinha que se usa, muitos católicos usam, né? É muito usual hoje, usa um bentinho. É uma medalha que tem, eu não sei direito o que tem ali, mas é chamado de bentinho. Foi instituído o uso do bentinho, né, em 1600, olha como é antigo. Em 1854, Imaculada Conceição de Maria. Maria foi denominada Imaculada, ou seja, sem mácula, sem pecado nenhum. Sem pecado nenhum. Isso em 1854, Imaculada Conceição de Maria. Em 1870, infabilidade papal. O Papa nunca erra, nunca, em hipótese nenhuma. Ele não tem pecado, ele é chamado de Santo Padre. Ele não erra. A Igreja Católica diz que ele é infalível. 1908, só o casamento religioso é válido. Eles anulavam completamente, não existia casamento civil, só o casamento religioso. E nós sabemos que sem o casamento civil, o casamento religioso não tem validade nenhuma como elo de ligação entre um homem e uma mulher, ou enfim, num casal, né? Em 1950, veja, agora já é bem próximo de nós. Eu sou de 1947, então em 1950 eu tinha quantos anos? 3 anos, né? Em 1950 eles declararam, olha só, em 1950 eles declararam a assunção da Virgem aos céus. Isso não tem fundamento bíblico. E assunção, eu vou chamar a atenção dos irmãos, é diferente de ascensão. Jesus ascendeu aos céus. A Bíblia comprova, a Bíblia narra e descreve a hora que Jesus se transformou em glória e ele subiu aos céus por si próprio. Não veio ninguém carregar Jesus. Jesus subiu porque ele é Deus. Ele ascendeu aos céus, ele foi subindo. Maria não. A Igreja Católica diz que Maria foi carregada por anjos. Então a diferença de ascensão e assunção é isso. Ela foi carregada
eles dizem não tem fundamento bíblico. A Bíblia não faz referência a isso. Eles chamam também a dormição de Maria. Diz que Maria dormiu e foi carregada aos céus por anjos. Então, meus queridos, nós não estamos aqui para julgar, nada disso. Eu só estou citando para os irmãos virem e entenderem o porquê da reforma protestante. O próprio padre Martinho Lutero começou a se revoltar com tanta coisa que começou a se introduzir no culto religioso fora da palavra de Deus, fora da palavra de Deus. E aqui diz que a palavra, nós vemos aqui, é inspirada por Deus e ela serve para educar, para exortar, para nos fazer melhores, né? Então esse é um documento, né, que mostra todos esses, ao longo dos séculos. Começou lá no ano de 310, que introduziram a reza dos defuntos, missas de defunto. Nós não temos isso. Os protestantes não têm isso. Nós evangélicos não temos reza dos defuntos. Nós oramos sim pela família enlutada, porque depois que você terminou sua obra aqui, a Bíblia diz que você vai para outro lugar, é outra dimensão, é outra vida. Não depende mais de nós, nem eles dependem da nossa reza ou da nossa vela, e nem nós dependemos do auxílio deles, porque eles não têm esse poder de nos auxiliar. Deus não outorgou esse poder aos mortos, mas eles introduziram então a reza pelos defuntos. Começou por aí a mudança gradativa das práticas religiosas. As principais doutrinas resgatadas pela reforma foram sintetizadas em 5 partes. Quando os reformadores se reuniram, estudaram, inclusive Lutero, que é o maior deles, alemão, né? A Lutero se trancou num palácio e traduziu, a primeira coisa, traduziu a Bíblia, que ela era escrita em grego e em latim, ela é escrita, né? E ele traduziu para o alemão, ele traduziu para o vernáculo, para que as pessoas pudessem ler, para que as pessoas pudessem entender, ter acesso à Bíblia. Ele traduziu, e vários outros homens traduziram para a sua língua natal, mas Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. Ela tirou do latim, tirou lá do grego e trouxe para o alemão, né? As principais doutrinas resgatadas, eles, depois de muita oração, de muito estudo, de muita reflexão, veja que Lutero, ele era um padre, mas um padre de uma cultura extraordinária e de uma inteligência extraordinária. Ele tinha um QI privilegiado. Então, quando Lutero começou a refletir nas coisas erradas, Lutero começou, ele era alemão, trabalhava na Alemanha, ele visitou o Vaticano, ele ficou assim estarrecido com o que ele viu em Roma naquele tempo dele, 1500 e pouco, né? Ele falou que então eles passariam ele na realidade ele não queria formar uma nova igreja, ele não tinha intenção de formar uma igreja protestante, ele queria reformar a igreja católica, voltar às origens da palavra, e para isso ele estabeleceu 5 partes, as chamadas solas. É interessante essa palavra sola, é uma palavra do latim que significa somente, sola quer dizer somente, ou base, ou chão, é o significado da palavra sola. Ele diz que são 5 solas, existem 5 solas, só essas solas é que nos levam até Deus. Vamos lá, essas solas, são elas: sola escritura, somente a escritura. Somente a escritura pode nos dar conhecimento, nada além da escritura, nem catecismo. E nós temos também na igreja que se diz protestante, que está dentro da reforma, livros escritos por pessoas de dentro da igreja, que hoje são quase mais lidos que a Bíblia. Por exemplo, os adventistas, eles têm, por exemplo, Ellen White, que escreveu lá o Grande Conflito, que eles leem esse livro, né? Nós temos também os santos dos últimos dias, que são os Mormons, tem o livro de Mormon, eles leem mais do que a Bíblia,
escrito lá pelo fundador da igreja deles. Mas Lutero falou que somente, sola Escritura, só a palavra de Deus, ela é digna e tem que ser respeitada. Essa é a primeira sola. Segunda sola, sola Christus, só Jesus. Só Jesus, nada além de Jesus, nem Maria nem José. É Jesus, o Filho de Deus, o que desceu ao mundo e nos deu a salvação. Respeitamos Maria, amamos Maria, como não? Crente que diz que não ama Maria, ele está em pecado. Nós amamos Maria, a mãe do Salvador, respeitamos Maria, mas não damos culto a Maria, porque somente a teu Deus dará culto. Está escrito na palavra. Então ele diz que somente, sola Christus, só Jesus, sola gracia, somente pela graça. Não é por dinheiro, não é por bondade, não é por ato. Me perdoe os espíritas, eu amo os espíritas, tenho convivência com os espíritas, peço a Deus por eles, mas eles acreditam que a salvação é pela obra, é só pela caridade que vai para o céu. Jesus falou que não, só tem um caminho, e é Cristo, é o sacrifício de Jesus na cruz que nos leva para o céu. Somente Cristo, né? Somente a graça, e isso foi nos dado de graça. Jesus pagou o preço. Nós não sacrificamos mais animal para pagar os nossos pecados, não. Jesus foi o último sacrifício, o último cordeiro de Deus, né? Que morreu pelos pecados do mundo. Somente pela graça, Jesus nos deu a salvação de graça. Sola fide, somente a fé é que nos leva para o céu. Nem que seja uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Infelizmente eu esqueci de trazer para passar para os irmãos. O grão de mostarda, ele é tão minúsculo, ele é quase que imperceptível. Se você tiver uma fé desse tamanho, você remove montanhas. Mas você tem que ter fé. Sem fé, impossível agradar a Deus. Sola Deo gracia, somente graças a Deus. Só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a graça. Ele é o dono da graça. Então são 5 solas, ou seja, 5 fundamentos: só a Escritura, só Cristo, só a graça, só a fé e somente glória a Deus. Hoje nós estamos vendo essa aqui, só a Escritura, é só pela Escritura. Nós vamos ver o porquê só a Escritura. Centralidade da Escritura é reconhecer que ela é a única fonte para conhecer Deus, o que Ele espera de nós, os seus discípulos. Só aqui, meus queridos, não é a palavra do pastor, não é a palavra do padre, do bispo, do papa, é a palavra de Deus que diz o que Ele espera de você, o que Ele quer de você. Não é sacrifício, não são grandes ofertas. Infelizmente, nós temos visto igreja trocando bênção por oferta. Bênção por oferta. Traga suas ofertas e você vai ser muito abençoado. Quem muito der, muito vai receber. Está errado, a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que é pela graça, é de graça a salvação. A única fonte para conhecer Deus é a Escritura Sagrada. O centro da fé, o centro da nossa fé, da nossa igreja, é a Bíblia Sagrada. O que Ele espera de nós, os seus atuais discípulos. Voltar à centralidade da Bíblia evita cair em erro e heresias que geram danos à nossa fé. Meus queridos, isso é muito importante que eu vou dizer agora. E eu não sei, mas já conheci crentes que têm essa prática que é muito estranha no nosso meio. Existem crentes que vão à igreja, oram, cantam, dizimam e tal, mas tem um medo, mas tem um pavor de passar por baixo de uma escada. Tem um horror. E na sexta-feira, se ele vê um gato preto, ele fica louco, ele sai de órbita. Isso são as crentices, isso são aquilo que são as heresias que causam dano à nossa fé. Eu tive fazendo uma pesquisa, eu vou falar rapidamente o que as pessoas mais temem nessa vida. Espelhos quebrados. Quebrou um espelho, a pessoa fica enlouquecida, pelo amor de Deus, 7 anos de azar.
7 anos de azar. A Bíblia diz que é só pela graça. Pode quebrar quanto espelho quiser, meu querido. O dono da bênção é o Senhor Jesus. Louça quebrada. Se for assim, não, lá em casa está meio difícil o negócio. Bateu a louça, você tem que jogar fora, porque ela traz uma infelicidade, ela traz um azar tão grande. Louça quebrada, plantas mortas. Gente que a planta morreu, deixa a planta lá. Isso dá um azar, meu querido. Você não pode imaginar. Plantas mortas. Se ela morrer, tudo bem, você pega e joga fora. Mas se você deixar a planta morta lá no vaso, né? Aí é problema. Cama virada virada para a entrada do quarto. A cama virada para a porta do quarto. A nossa não está não, né? Mas dá um azar danado. Tem crente que morre, mas não põe a cama virada para a porta de entrada. É um azar. Não, a gente ri, graças a Deus que nós rimos, mas tem gente que leva tão a sério que fica enlouquecido com esse tipo de heresia, com esse tipo de crença. Relógio parado. Relógio parado é também mau presságio. Porta do banheiro aberta. Nossa, eu faço questão de deixar a nossa porta aberta. Quando eu li isso aí, corri fechar a porta do banheiro. Mas eles acreditam que a porta do banheiro tem que ser sempre fechada, porque senão ela causa problema muito sério. Relógio parado. Relógio parado. Não pode ter. Fotos de mortos. Não pode ter em casa. Nem que seja sua mãe, a foto da sua mãe amada, querida. Foto de morto. Dá um azar danado. Calendário antigo, essa eu não sabia, mas que não deve guardar calendário antigo, que dá muito azar. Objetos pontudos, soltos pela casa, assim, faca fora da gaveta, tesoura fora da gaveta, não pode, objetos pontudos. Gato preto, que eu já falei, passar por baixo de escada. E aí, cada um conhece, né? Eu que venho de outras águas, de outros tempos, né? Eu conheço coisas assim que o pessoal nem sabe que existe, que o povo lá do interior tinha assim um medo, uma paura. Então, meus queridos, voltar à centralidade da Bíblia é cair em erro e heresia que tanto geram dano à nossa fé. Não, mas isso faz um mal. Isso não é fé, meu querido. Isso não está na palavra. É somente a Escritura, sola Escritura. Aqui não fala nada disso que eu citei. Não entre nessa, não caia nessa. E não isso é coisa de velho, não. Isso aí passa de pai para filho. É chinelo virado. Diz que a mãe morre. Não é? Não pode ficar virado o chinelo. Gaveta aberta. Então, umas coisas que eu estava lendo que aquele cantor famoso, Roberto Carlos, ele é impedido de viver por tanta superstição que ele tem. Ele até problema com cor ele tem. Ele não pode ver ninguém, não recebe ninguém vestido de marrom. Só tem que ser azul, branco. Aí já passa a ser até toque, né? É um problema de saúde. Mas enfim, somente a centralidade da Bíblia, só voltando ao centro da Bíblia, evita cairmos em erro e heresias que geram tantos danos à nossa fé. A partir de ensinamentos bíblicos, os reformadores combateram as doutrinas heréticas da igreja, como principalmente a venda de indulgências. Quando Lutero foi visitar Roma, estava sendo construído o Vaticano. Ele ficou assim perplexo com a venda das indulgências. Ou seja, quando você comprava uma indulgência, você tinha um benefício tão grande dito pela Igreja Católica. Você comprava até cadeira cativa no céu. Se você tinha parentes que já tinham morrido, se você pagasse, eles saíam da onde eles estavam, iam direto para o céu, porque você pagava, sabe? Tinha indulgência. Eu estava lendo que eles vendiam pedaços da cruz de Cristo como legítimo. A pessoa comprava aquilo como uma coisa sagrada. E aí o escritor diz assim: se fosse juntar todos os pedacinhos de cruz
que vendeu na Europa, dava para fazer uma frota de navio, né? Então, eles combateram principalmente a venda das indulgências e a tal de revelação continuada. A revelação continuada dá ao papado, ao Papa, autoridade maior que a Bíblia, concedendo relevância maior à palavra do homem do que à palavra de Deus. Então, vejam bem, essa revelação continuada dá ao Papa uma infabilidade tamanha, ele tem mais poder e mais sabedoria do que a palavra de Deus. Sola a Escritura, somente a Escritura, somente a palavra de Deus é o princípio segundo o qual a Bíblia tem absoluta primazia, sendo ela a única regra de fé e prática de que todo ser humano deve seguir. Somente a Bíblia, ela que dita a nossa regra de fé. O que está fora da Bíblia pode ser pregado aqui, é heresia. Igrejas estão, infelizmente, a igreja evangélica, eu acho que vai precisar logo de uma reforma, sabe? Como foi feito na igreja católica, porque tem tanta heresia dentro. É dia da rosa de Saron, é dia do corredor de sal, é dia da fogueira santa, e tudo sob o peso de dinheiro. Se você não paga, você não participa. Isso são heresias, isso não tem fundamento na palavra. Então, quando alguém falar alguma coisa para você, procura verificar se existe fundamento dentro da palavra, se está centralizado na palavra de Deus, porque ela é a nossa regra de fé. Ela deve seguir, a Bíblia está acima de todas as tradições da igreja. Quando eles instituíram o culto do maior santo da igreja católica, hoje nós aprendemos aqui que o maior santo da igreja católica é São José, pai de Jesus. Quando eles instituíram o culto ao maior santo da igreja católica, isso é uma tradição da igreja, ela não tem fundamento bíblico. Então, é condenado isso para nós, né? E lá ele diz assim: por mais incrível que seja a sua experiência sobrenatural, fala, olha, eu tive uma experiência sobrenatural, Jesus apareceu para mim em forma humana e falou isso, falou aquilo. Eu acho que nós temos que ouvir com cautela, porque aqui diz assim, por meio qualquer experiência, por mais incrível que ela seja, sobrenatural, se for contrária à Bíblia, ela tem que ser rejeitada. Minha mãe apareceu para mim. Minha mãe, uma santa mulher, ela apareceu para mim e disse que é isso, tem que fazer assim, assim, assado. Cuidado. O diabo é muito perspicaz. Sabe, o diabo aparece também. E não pense você que ele aparece de rabo, de chifre. Não, ele aparece em uma forma bonita, uma forma humana, sabe? Porque ele quer te cativar. Ele pode até tomar a forma de um ente, seu querido. Isso não existe fundamento na palavra. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que um grande abismo nos separa daqueles que foram. Eles têm vida sim. Existe vida sim, depois da morte. Uma outra modalidade de vida. Por meio das Escrituras é que nós entendemos o motivo da nossa existência. Por que nós existimos? A Bíblia fala. Entendemos o nosso pecado, entendemos a necessidade que nós temos de viver da graça de Deus e a necessidade de um Salvador. Entender que o arrependimento nos faz ser chamados de filhos de Deus. Tem que ser santo, não peca mais. Não existe isso. Enquanto humanos, infelizmente, nós estamos sempre diante do mal, sempre diante do pecado. Só que tem uma diferença: se você se arrepender, Jesus já pagou esse preço lá na cruz do Calvário. Então, o que nos torna filho de Deus é o arrependimento do nosso pecado. É a palavra que diz isso. É a inspiração divina, é a inspiração do Espírito Santo de Deus que escreveu esse livro, que diz isso. Impossível amar
aquilo que nós não conhecemos. É nas Escrituras que nós entendemos o Deus Criador, como Ele é santo, como Ele é amor, tudo que Ele fez e tudo que Ele nos tem a dizer e tudo que Ele espera de nós. Está aqui na palavra de Deus. Procura que você vai achar. Tudo que Ele quer de nós, como Ele é santo, como Ele é amoroso, como Ele é salvador, é só na Escritura. Só a Escritura que nos diz. Paulo diz, o apóstolo Paulo, na sua sabedoria, ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. O salmista, lá no Velho Testamento, já diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Escritura é lâmpada e luz. Jesus, quando tentado, disse: retira-te, porque está escrito: ao Senhor adorarás e só a Ele darás culto. Então Jesus conhecia a Escritura, e Jesus cita a Escritura. Quando o diabo apareceu e pediu que ele o adorasse, que ele se prostrasse, ele falou: retira-te, porque está escrito, só a Deus você pode adorar, e só a Ele darás culto. Pedro coloca os escritos de Paulo na mesma categoria do Antigo Testamento, com todas as revelações, com todas as profecias. Pedro diz que Paulo tem o mesmo peso, a citação das palavras de Paulo, do que o Antigo Testamento. Paulo afirmou: o que eu estou escrevendo é mandamento do Senhor. Está aqui. Paulo disse: isso que eu escrevo, que eu instruo a igreja como tem que ser o culto, é me dado pelo Senhor. Pedro diz que a Escritura é revelada pelo Espírito Santo. Ela é a palavra do próprio Deus, é a boca de Deus sagrado falando aqui. Paulo diz que se alguém pregar um evangelho diferenciado do que está pregado, ainda que seja um anjo, ele será amaldiçoado. O evangelho que tem que ser pregado é o evangelho que está aqui na Escritura. O que sair daqui será amaldiçoado aquele que proferir, nem que seja um anjo. Se descer um anjo aqui e falar uma série de coisas que não tem na palavra, amaldiçoe, porque só a Escritura tem poder para nos dizer aquilo que Deus espera de nós. Os profetas disseram: foi nos escritos dos profetas que Jesus cumpriu tudo o que fora dito a respeito do Messias. Os antigos profetas disseram: eis que a Virgem, lá no Velho Testamento, séculos antes do nascimento de Jesus, eles já disseram: eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, que se chamará Emanuel, que é Deus conosco. Isso já tinha sido anunciado lá no Velho Testamento, não foi no Novo. Isso prova a veracidade, o cumprimento da palavra de Deus, que uma virgem daria à luz a um menino e se chamaria Emanuel. Josué ainda disse: não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que medita nele de dia e de noite, para que tudo te vá bem, para que tudo siga nos caminhos certos. Ainda depois que Josué citou isso, ele disse ainda: tenham cuidado de fazer o que está nele escrito, então farás próspero o teu caminho e você será bem sucedido. Lá no Velho Testamento, Josué já falou que o respeito à palavra, o respeito ao que está escrito, esse escrito sagrado, vai fazer você prosperar no seu caminho e você será bem sucedido. E finalizando, eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no último livro, em Apocalipse 22, último livro da Bíblia.
Apocalipse 22, 18 a 21. Apocalipse 22, 18 a 21. Aqui diz assim, a conclusão. Ele diz assim: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras desse livro, a palavra dessa profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Eu resumi porque o nosso tempo é curto, mas para dizer para os irmãos, para mostrar para os irmãos como a palavra é importante, como é importante nós meditarmos na palavra de Deus, como é importante consultarmos a palavra de Deus em tempos de dúvida, em tempos de incerteza. Não vá pela cabeça de pastor, de padre, de qualquer religioso que seja, de vidente, de cartomante, necromante, nada disso. Está cheio de gente consultando o morto para te dar a resposta está aqui, meu querido. Você tem dúvida? Procura a inspiração na palavra de Deus, para que você vá bem. E não tire nada do que está escrito aqui, leia como é. Ah, mas isso aí vai dar um medo danado na igreja. Fale do jeito que está, porque se você subtrair alguma coisa da palavra de Deus para agradar os homens, a sua parte vai ser subtraída do livro da vida. Ah, eu acrescentei, sabe? Eu quis dar uma mão para Deus. Deus não precisa da nossa mão. Deus é santo, Deus é puro, Deus é verdadeiro, Deus é genuíno. Tudo que Ele faz é bom, tudo que Ele faz é aprovado. Então fale aquilo que Deus tem aqui na palavra para o teu irmão, na hora de um consolo, na hora de uma advertência, na hora que você estiver conversando com ele, fale o que está escrito na palavra, não acrescente nem tire, para que não caia as maldições quando você tira, e para que Deus não acrescente tanta maldição como tem nesse livro para a tua vida. Leia o que está escrito. Você não entendeu? Peça auxílio, venha à igreja, fale com aqueles que já têm mais tempo de estudo, eles podem estar esclarecendo. Essa foi a nossa pregação de hoje, dando sequência às solas, né? Domingo passado foi falado sobre uma sola que eu não sei qual foi, não sei se foi sobre a fé, eu não lembro, eu não vi no domingo passado, eu tive um problema, não pude vir, mas hoje foi só a escritura, sola escritura. No próximo domingo teremos outra sola, que são os fundamentos da igreja protestante. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor abra o teu entendimento, para que você realmente entenda aquilo que foi dito, que o Espírito Santo esclareça na tua mente aquilo que a minha ignorância não permitiu passar, que a minha incompetência não permitiu passar, mas que Ele clareie a tua mente, que você entenda tudo que foi dito, em nome de Jesus, amém e amém.